E começando a revisão dos episódios 476 e 477. E começando pelo 476, vemos que o Naruto lembra das palavras do Neji durante o resgate do Sasuke no Classic, intercalando-se com uma espécie de visão dele no presente, onde ele diz ao Naruto que ele era o único que poderia salvar o Sasuke. Em seguida temos o Sasuke explicando o seu ponto de vista sobre o que significa ser um Hokage. Basicamente ele seria como Itachi, que tomou todo o ódio da vila para si e a protegeu das sombras. O Sasuke acredita que o Hokage não é aquele que é reconhecido por todos, mas aquele que carrega todo o ódio das pessoas para si. O Sasuke seria aquele que apagaria a escuridão do passado ao matar os 5 Kages e as Bijus e se tornaria a própria escuridão do mundo, assim construindo um futuro cheio de luz do zero. Ele aguentaria o ódio do mundo em suas costas, seria o foco de todo o ressentimento e raiva das pessoas. Além de que ele também pretendia apagar o seu próprio passado, dando um fim aos seus antigos erros e dúvidas ali mesmo, e então recomeçar do zero. Começando pelo Naruto, que era a sua última ligação com o passado. Mas obviamente o Naruto discorda, respondendo que tudo o que ele sabe e aprendeu até hoje foi com pessoas de seu passado, principalmente quando se trata de cometer erros. Portanto, ele não deixaria que o Sasuke o mate. E depois da despedida do Hagoromo e um rápido flashback sobre as respostas do Naruto e do Sasuke, finalmente começa a luta pra valer. E cara, eu me surpreendi como eu achei que eu nunca me surpreenderia. A Pierrot conseguiu entregar tudo que os fãs queriam para essa luta, tanto quando se trata de animação quanto de adaptação. Por exemplo, no mangá, depois que eles se chocam, nós já vamos para o Sasuke usando o Katon e o Naruto defendendo com a mão de chakra. Mas aqui eles criaram toda uma sequência de luta baseada em taijutsu e ninjutsus mais contidos, dando mais dinamismo e uma cara completamente nova para essa luta. Sem falar que o momento em que eles se chocam já foi épico por si, com eles descendo das estátuas enquanto vemos eles passando por fases de suas vidas até chegar na atual. O mais foda dessa sequência de luta é que não vemos apenas uma maravilhosa animação para os padrões de Naruto, mas também uma construção da luta excelente. Não foi simplesmente um metendo porrada no outro a esmo. Claramente o Sasuke estava tentando impedir que o Naruto usasse o Kagebunshin inicialmente. Inclusive ele usou o próprio Naruto para fazer os selos do Katon, e quando o Naruto finalmente consegue usar o Kagebunshin, o Sasuke usa um combo de Banshou Tein com Enton e acaba com todo mundo, mas o original consegue se defender com um braço de chakra. Até mesmo o conteúdo do mangá teve outra cara com essa excelente animação. Eu até lembro que quando eu revisei essa parte no mangá, no meu canal antigo, para quem não sabe, eu falei que essa seria uma excelente luta no anime. O mangá nem sempre consegue representar uma cena de ação tão bem quanto o anime, principalmente quando o trabalho no anime é muito bem feito, como é o caso desse episódio. É como aquele momento que o Sasuke joga o Naruto na água e tenta acertá-lo com as flechas, mas ele se defende com as Gododamas. Foi simplesmente perfeito no anime, mas no mangá nem passou de uma página. E eu não vou mentir pra vocês que no momento que a Kyuubi e o Susanoo estão trocando golpes e temos aquele flashback bem conhecido do Sasuke olhando o lago e o Naruto passando por ele, só que dessa vez com o Naruto e Sasuke vendo o lado de cada um, meus olhos quase marejaram, pô. Isso remete a algo que sempre foi falado na história, que ninjas de alto nível conseguem ler o coração um do outro com os punhos. Tivemos aqui a representação máxima disso. Até essa parte da Kyuubi versus Susanoo foi um pouco expandida, até o Kirin foi reutilizado. O trabalho de adaptação da Pierrot nessa luta foi algo surreal, parecia até mentira de tão bem encaixado que estava na história. Eu fiquei surpreso. Não parecia coisa do mesmo estúdio que vem nos decepcionando a cada ano, que perde oportunidades de tirar proveito de lacunas deixadas pela história, ou do potencial de certas lutas para expandi-las, mas parece que ultimamente a Pierrot vem acertando a mão em certas coisas, né? Apesar de achar que eles pecaram em não dar uma trilha sonora apropriada para essas partes expandidas, teria aumentado ainda mais a emoção da luta.
Pois bem, e novamente Naruto e Sasuke chocam seus ataques e temos mais um encontro no subconsciente. Aqui o Naruto questiona ainda mais o Sasuke sobre seus objetivos e ele dá mais detalhes sobre seus objetivos. Basicamente ele quer ser o inimigo comum de todas as nações, com o argumento de que eventualmente as nações voltariam a lutar entre si. Sendo assim, ele se tornaria aquele que faria com que as nações se juntassem contra ele. E assim, de certa forma, ele manteria a paz e a união entre elas, pois elas se focariam em derrotá-lo e não em lutar entre si. Apesar da forma extremista que o Sasuke tenta alcançar seus objetivos, ele tem certa razão. Se formos parar para refletir, se transformar num foco de ódio coletivo, no inimigo comum de todos, é a forma mais eficiente de unir as pessoas. Assim como acontece no mundo real, numa ditadura, num governo opressor ou numa guerra em larga escala. A necessidade faz com que pessoas com ideologias e culturas diferentes se unam em função de um objetivo em comum. Um bom exemplo disso foi na Primeira Guerra, na revolta árabe contra o Império Turco Otomano. Várias tribos árabes que eram inimigas juradas e de vertentes religiosas diferentes tiveram que deixar suas diferenças de lado e se unir contra um inimigo maior, dando um fim aos seus pequenos conflitos internos, mesmo que temporariamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, apesar do Sasuke ser meio porra louca, eu acho que todas as decisões dele, assim como suas ações, sempre foram justificáveis por tudo que ele teve que passar até hoje. Tem um pessoal que costuma dizer que o Sasuke não amadureceu, que ele é como um adolescente revoltadinho, Quase como se o Sasuke tivesse acordado um dia e decidido se tornar revoltado, Como se ele não tivesse passado pelo inferno na Terra, tendo toda a sua família morta pelo seu próprio irmão, ou como se a progressão dele na história não fosse uma espiral de revelações e descobertas sobre o massacre do clã, que só o deixaram mais puto com a vila de Konoha e com o mundo ninja. É engraçado que na hora de reclamar, todo mundo esquece da construção do personagem, do caminho que ele trilhou e o que o transformou no que ele é hoje. Se existe um personagem em todo esse mangá que tem motivos para ser revoltado e tomar decisões extremistas, é o Sasuke. Bom, e continuando, para manter essa paz por toda a eternidade, o Sasuke até mesmo tentaria formas de se manter imortal através dos poderes do Rinnegan. Ao voltarem à realidade, o Sasuke decide dar o primeiro passo em direção às sombras e junta as bijus presas no Shibaku Tensei em volta dele, e assim o episódio termina. Agora vamos ao episódio 477. E continuando de onde paramos, o Sasuke começa a juntar o chakra das bijus no Susanoo, transformando o Susanoo num substituto do Gedomazo, assim assumindo uma nova forma, e nós finalmente temos mais uma excelente sequência de luta entre eles. Mas antes da luta chegar ao seu clímax, o Sasuke fala uma coisa bem interessante que pode indicar que o Naruto não pode mais usar o modo Sennin do Rikudo após essa luta. Ele disse que o Naruto tinha pouco chakra restante das bijus e que não poderia mais se opor a ele. Segundo o Databook 4, ele precisa do chakra de todas as bijus para entrar no modo Sennin do Rikudo. Lembrem-se que o Naruto tem apenas um resquício do chakra das outras bijus. Tirando a Kyuubi, o resto não passa de resquícios ínfimos de chakra, que estão numa situação mais parecida com a Kushina e o Minato no selo. Não são as bijus propriamente ditas. Eu acredito que depois da luta ele continuou com o chakra das bijus, mas não numa quantidade suficiente para sustentar o modo Sennin do Rikudo, assim como eu explico na minha teoria sobre o assunto. E logo após, o Sasuke se prepara para usar a flecha de Indra, seu ataque mais forte, porém o Naruto também faz a sua jogada. Um dos bushins da Kyuubi que foi jogado no chão estava acumulando uma grande quantidade de energia natural, e ao passar isso para o original, o Naruto foi capaz de usar um ataque equivalente à flecha de Indra. Agora, um ponto interessante aqui é que foi apenas nesse momento que o Naruto saiu da defensiva e começou a ir para cima do Sasuke com tudo. Anteriormente ficou até parecendo que o Naruto levou uma surra do Sasuke e o Sasuke ficou com a vantagem, mas na verdade o Naruto estava hesitante, ele não estava indo para cima do Sasuke para matá-lo. A menos que o Naruto morra e seja ressuscitado com o Edo Tensei em Boruto,
Nós nunca veremos uma luta do Naruto vs Sasuke 100%, com o Naruto dando tudo de si sem hesitação e o Sasuke controlando seu Rinnegan perfeitamente. Porque aqui, se por um lado o Naruto estava hesitante, por outro o Sasuke não tinha controle total de seu Rinnegan ainda. Outro ponto interessante nesse momento é que o Naruto diz ao Sasuke que quer lutar com ele e derrotá-lo, mas não com o Sasuke de agora. Eu imagino que ele se refere a querer lutar com o Sasuke como um amigo, com o Sasuke que ele conheceu e não com o maluco ensandecido de agora, se bem que o Sasuke sempre esteve fugindo de quem ele é de verdade o tempo todo. No fundo, Sasuke nunca deixou de ser aquela criança que nós conhecemos nos momentos antes do massacre do clã. O Sasuke atual apenas está tentando apagar esse Sasuke, cortando todos os seus laços e tudo que o prende ao passado. Eu até penso que seria bem interessante a Pierrot fazer um filler com um exame de Chunin onde o Naruto e o Sasuke participam e tem uma luta amistosa no final como verdadeiros amigos, irmãos e parceiros de time. Seria um belo desfecho para uma nova fase, caso eles realmente transformem o conteúdo das light novels numa nova fase, né? Enfim, os poderes deles se chocam, temos uma explosão catastrófica e eles caem no chão exaustos. E quando eles levantam para recomeçar a luta, meus amigos, mas que surpresa, que foda, cara. Começa a tocar Need to Be Strong, puta merda, uma das melhores trilhas sonoras do Classic, muito foda. Se bem que eu preferia Have Violence como tema dessa luta. E seguindo temos simplesmente uma sequência de pura porrada franca, os dois estavam praticamente esgotados. O Naruto chegou ao ponto de não conseguir mais fazer um Rasengan e o Sasuke não consegue mais ativar o Sharingan ou usar o Chidori. Só restava ficarem se esmurrando. Deu até uma certa aflição quando eles estão se esmurrando de tão bem feita e bem animada que essa cena foi. Eu até acho irônico que hoje eu tô vendo muita gente que odiou Naruto vs Sasuke no mangá adorando a luta no anime, principalmente essa parte que praticamente não teve nenhuma adição de cenas extras. Foi o que nós vimos no mangá sendo animado, provando que a luta do Naruto vs Sasuke no mangá foi simplesmente excelente. Mas é como eu falei, o anime simplesmente consegue passar melhor a emoção da luta com som, cor e movimento. Muitas dessas sequências de luta aconteceram em uma página no mangá. Pois bem, e logo depois de um rápido flashback da Sakura, fazendo um paralelo entre essa luta e uma luta quando Sasuke e Naruto ainda eram pequenos, nós vemos que a luta continua até o entardecer. Essa parte foi muito dramática, mostrando eles tão arrebentados que mal conseguiam se levantar ou dar um soco, com todo um clima especial gerado pelo zoom da câmera se aproximando deles e aquela trilha sonora excelente. Porém, quando a Kyuubi finalmente consegue preparar mais chakra para o Naruto, o Sasuke rouba ele com as habilidades de seu Rinnegan e graças a isso ele consegue usar mais um Chidori, mas acaba levando um contra-ataque do Naruto, inclusive que cena foda. Agora eu achei estranho o diálogo deles depois disso, pois o diálogo tá bem diferente do mangá. No mangá o Sasuke diz: "Não importa quantas vezes eu te derrube, você sempre levanta, apenas desista e perca de uma vez." E o Naruto responde: "Eu não posso, porque esse é quem eu sou." Ou seja, alguém que sempre se levanta, alguém que nunca desiste. Para mim isso fez muito mais sentido nesse momento do que dizer "porque eu sou único para você." Mas quem sabe é apenas uma questão de tradução. E finalmente o Sasuke começa a fazer um Chidori infundido com Enton, e a Kyuubi dá o restante de seu chakra para o Naruto conseguir fazer mais um último Rasengan e adormece em seguida. Como já aprendemos com Killer Bee, a Biju tem um limite de quanto chakra ela pode dar ao seu Jinchuriki por vez. E ao que parece a Kyuubi excedeu esse limite, e por isso ela acaba adormecendo. Essa parte também é muito interessante, pois muita gente se pergunta por que a parte Yin da Kyuubi tem as lembranças da parte Yang da Kyuubi. Mas eu acho que já vimos anteriormente que as duas metades da Kyuubi compartilham a mesma mente, as mesmas experiências. Afinal, elas são um único ser dividido em dois. E fechando com chave de ouro, temos o momento que eu acho mais simbólico e emocionante de toda essa luta.
O Naruto parte para cima do Sasuke e enquanto ele está fazendo o Rasengan, vemos as mãos de vários personagens como se estivessem ajudando o Naruto a fazer o Rasengan. O Jiraiya, o Minato, a Kushina, 5 Kages, Kakashi, Sakura, enfim, uma representação de todos os laços que ele já formou, de todas as pessoas que estão depositando suas esperanças nele. E no Sasuke, numa fração de segundos, também podemos ver a mão do Itachi ajudando no Chidori. Eles partem um para cima do outro e assim como no começo da luta, vemos eles passando por fases de suas vidas enquanto se aproximam. E finalmente os poderes se chocam numa cena épica, assim terminando o episódio de forma esplêndida. Agora, terminando o vídeo, é até difícil achar palavras para definir tudo que eu senti nesses 2 episódios. Eu já esperava algo com boa animação, uma boa adaptação e algumas cenas extras, mas definitivamente não estava esperando algo com tanta qualidade. Só a animação desses episódios perde em pouca coisa para a animação dos filmes mais recentes. Foi um dos melhores trabalhos de animação que já vimos em Naruto, que ao meu ver superou o que vimos no arco Chikara. Isso sem falar da execução geral dos episódios, resgatando trilhas sonoras nostálgicas do Classic, criando cenas extras que fazem sentido, expandindo a luta e explorando as capacidades do Naruto e do Sasuke de forma melhor do que no próprio mangá, principalmente do Sasuke. Quando eu vi ele usando o Kirin, eu repeti a cena mais 5 vezes, pois eu não acreditei no que eu estava vendo. Eu acho que esse foi o ponto mais forte desses episódios, acima de animação e traço bem feito. Eu acho que os fãs realmente queriam ver na guerra era Pierrot fazendo um bom uso das lacunas deixadas pelo mangá, explorando melhor o potencial de certas lutas e personagens. Mas enfim, pessoalmente eu acho que apesar da qualidade excelente desses episódios, algumas sequências de luta poderiam ter sido bem mais épicas com uma trilha sonora apropriada, pois a trilha sonora para mim representa 50% da ação, e também poderíamos ter tido algumas cenas de luta mais frenéticas. Por exemplo, Naruto vs Sasuke do Classic, que também foi uma luta com várias cenas extras em relação ao mangá. Não teve metade da animação desses episódios, mas em compensação as cenas de luta foram extremamente frenéticas, rápidas e dinâmicas. Mas aqui eles preferiram por uma animação com movimentos mais lentos e fluidos, algo mais próximo de movimentos realistas. Mas não levem isso como uma crítica aos episódios, apenas pontos onde eu acho que poderiam ter melhorado o que já foi excelente. Eu considero essa luta no anime a segunda melhor luta que nós já tivemos em Naruto. Por todo o conjunto da obra, mesmo existindo lutas com uma ação mais frenética, mais estratégia ou acontecendo numa situação mais tensa. Mas apesar de tudo, eu ainda acho Naruto vs Pain talvez a melhor luta que Naruto já teve. Muito mais pelo clima que ela tem, pela situação em que eles estão, do que pela luta em si. Por exemplo, Sasuke vs Itachi é uma das minhas lutas preferidas no anime. Mas se a gente for analisar no quesito ação, já tiveram lutas muito melhores. Porém, a situação tensa em que aquela luta acontece, a história por trás dela, a importância dela em toda a narrativa, as revelações do passado, reviravoltas, introdução de novas habilidades, inclusive foi ali onde o Susanoo foi apresentado pela primeira vez, e a morte dramática do Itachi, fizeram aquela luta uma das mais épicas que Naruto já teve. Às vezes nem é a luta que é tão interessante assim, mas o que ocorre durante ela que a torna interessante. Eu acho que algumas pessoas talvez tenham sentido falta desse clima durante essa luta, mas de qualquer forma foi uma das melhores lutas em todo o anime de Naruto. Bom, então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nós nos vemos no próximo vídeo. E antes de terminar, eu só quero dizer uma coisa. Obrigado, Estúdio Pierrot. Muito obrigado.